Olá, está começando o Histórias em Casa, um espaço criado para ouvir mulheres contando suas histórias, um espaço para que elas possam nos inspirar, compartilhar suas experiências. Hoje nós estamos no primeiro episódio com a Paula Drielli, corretora de crédito, e claro que a gente tem um papo muito legal com ela para ouvir essa história, né? Para ouvir o que é a Paula Drielli, o que é a Paulinha, né? A Paula mãe, filha, esposa, irmã. Por isso que a gente quis trazer aqui para esse espaço acolhedor, né? Um espaço de casa mesmo, para a gente ter esse papo super leve. Tudo bem, Paulinha? Tudo ótimo, Vanessa. É um prazer estar aqui com você hoje. Para mim é uma honra, um privilégio poder compartilhar com vocês a minha história, a minha experiência de vida. Eu fico emocionada em poder trazer a minha história para vocês e saber que eu vou contribuir com muitas mulheres e muitas pessoas. Ah, que maravilha! A gente fica extremamente feliz com isso. E vamos lá, vamos começar já querendo saber quem que é a Paulinha. Quem que é a Paula quando ela não é a corretora de crédito? Conta pra mim. Vamos começar lá do início da sua história. Poxa, a história é longa, então vamos lá. Eu sou Paula Drielli, sou mãe, sou esposa, sou profissional empreendedora, trabalho no mercado financeiro há mais de 13 anos. E a Paulinha, que nasceu em Itumbiara, cresceu em Itumbiara, tem uma experiência de vida, apesar de completar agora, dia 27 de agosto, os meus 34 anos, apesar de ser jovem, me considerar jovem, tenho Extremamente jovem, eu não sabia. 34 anos Que e uma isso, bagagem mulher? aí de vida que eu me orgulho muito. Ah, que Muitos bacana. desafios, mas também muitas vitórias, né? Imagino, imagino. Paulinha, vamos começar lá do início para a gente entender como que Paulinha, nos seus 34 anos, chegou aqui, está sentada aqui comigo. Você é daqui de Tumbiara? Como é que é? Você nasceu aqui? Sua família é daqui? Você sempre quis ter essa carreira? Vamos lá. Eu nasci aqui em Itumbiara, meus pais são daqui também. Eu sou filha de um motorista de caminhão e uma técnico em enfermagem. Vim de uma família humilde, de uma família simples, mas que a minha mãe, desde lá da minha infância, sempre me colocou no coração o desejo de crescer, o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, o desejo de ser alguém na vida, porque quando você vem de uma família humilde, você, de certa forma, você precisa romper aquele ciclo onde você se encontra Sim, sim. para que você consiga desbravar a vida e fazer a diferença para as próximas gerações que vêm após a gente, né? Então minha mãe sempre colocou esse desejo no meu coração e o meu pai, apesar dele não ser presente, que ele vivia muito na estrada, no Aham. momento que ele estava ali em casa era um momento de amor, um momento de aconchego, Ele era presente a hora que ele presente. estava, Um né? tempo que ele estava conosco era um tempo de qualidade. Eu sou a filha mais velha, tenho uma irmã que ela é mais nova e os meus pais, por precisarem trabalhar para trazer o sustento para casa, sempre me delegaram a responsabilidade de criar a minha irmã, Sim, de ser a mais velha, de ter essas responsabilidades de lidar com a casa, de ser o exemplo, né? sim. Então, eu vim desse tipo de criação mesmo. E quando você fala sobre essa responsabilidade, né, de ter ali a sua irmã como você como referência para ela, como foi crescer com essa responsabilidade? O que que isso te acarretou? O que que a gente pode falar disso? No início, eu não sabia lidar muito com essa situação, porque eu não tive escolha. Ou eu precisava cuidar dela para os meus pais trabalharem, ou não existiria outro caminho, não tinha quem cuidasse de nós. A família Perfeito. dos meus pais, eles eram afastados, assim, não, a gente não tinha muito Distante. convivência, meus avós em outra cidade, então era nós por nós mesmos, né? Uhum. Eu só queria ser criança, só queria brincar, e aí
Por muitas vezes eu me sentia frustrada de ter essas responsabilidades de adultos, mas hoje eu entendo que ali eu já estava sendo lapidada para esse momento que eu estou vivendo hoje. Uhum. E tive uma infância que eu precisei cuidar da casa, cuidar da irmã, mas também foi uma infância feliz. Eu brincava, me divertia, tinha os colegas, brincava na rua. Foi uma infância feliz também. Ah, que bacana. Paulinha, e quando você fala sobre você queria brincar, mas isso de certa forma te moldou, hoje você consegue ver que aquele momento de maturação, né, mesmo que precoce, vamos falar assim, te, te transformou nessa mulher, nessa mãe protetora, nessa mãe guerreira que você é? Na realidade, teve um momento aí que virou a chave da maturidade na minha vida. Quando eu falo que estava me moldando para onde eu estou hoje, eu tive esse processo de participar da criação da minha irmã, mas aos 15 anos eu engravidei. Eu me tornei mãe aos Ah, 15 anos e tive o meu filho primogênito, aos 16. aham. Então, nesse momento, foi a virada de chave na minha vida, porque eu tive a reflexão do seguinte: já sou mãe adolescente, o que eu mais ouvi ali era que mães adolescentes não teriam responsabilidade, que logo eu teria mais filhos, emendaria um filho no Aham. outro, e para minha mãe não facilitar a minha vida, porque senão seria uma dor de cabeça ali em casa. E aí eu passei esse período de gestação ouvindo isso veio reverberando, porque eu ainda estava no colégio e eu não deixei de estudar por estar grávida. E cogitaram até essa possibilidade com a minha mãe de me tirar do colégio porque eu seria um mau exemplo ali, Aham. né? E minha mãe falou: não, agora que ela precisa estudar, agora que ela precisa preparar o futuro para o filho dela que está para nascer, né? Sim. Então, juntou esse processo de se atropelar os anos, né? Antecipar esse processo. Mas aquilo que eu já vinha treinando com a Com a minha sua irmã. irmã, agora eu teria que utilizar mais uma vez na prática, na criação de um filho, né? Entendi. E isso foi o que realmente me amadureceu mesmo para a vida adulta, para as responsabilidades e para pensar no futuro, em preparar um futuro. Como você se viu diante de vários julgamentos na época? Porque eu acredito que quando a gente fala sobre gravidez na adolescência, né, Sim. a gente se depara, ainda mais naquela época, a gente se depara com um certo preconceito em relação a isso. Você já trouxe, né, algumas falas, mas como que você se sentiu emocionalmente ali? Foi um tabu muito grande, foi em 2007 que meu filho nasceu. Naquela Eu estava época, chegando aqui. naquela época ainda existia muito preconceito nesse sentido e foi frustrante a falta de acolhimento que eu recebi da sociedade, mas dentro da minha casa nunca faltou. É isso que eu ia te perguntar. Nunca faltou, porque a minha mãe, apesar de tudo, do medo dela, da insegurança dela com o futuro, de certa forma ela também se frustrou com isso, de um Sim. futuro que ela almejou para mim. Ela viu isso escorrendo pelas mãos, Mudando, né? mudando e se sentiu culpada também, porque pensa, para ela era vergonhoso a sociedade julgá-la também como uma mãe irresponsável que não soube cuidar da sua filha para sua filha não engravidar. Sim. Então, Era um foi peso para ela um também, né? cenário ali muito grande para o meu pai também. Eu e meu pai, a gente sempre teve um vínculo de confidentes, e aí nesse período houve esse rompimento dessa confidência, dessa confiança. Aham. Então, nesse período, para ele digerir isso também Levou um foi tempo. complicado. E o mais difícil foi a sociedade, não foi dentro de casa. Se você teve o acolhimento, né, da sua família, eu acho que é o mais válido de todos, né? Porque a gente vê muitas situações quando, em situações como essa, que a família é a primeira a não abraçar, a repreender, né? A fazer o papel que tecnicamente a sociedade já faz, que é o de criticar, de não acolher, de não abraçar, e a sua família fez totalmente o oposto.
Isso foi um diferencial para você? Foi um diferencial para mim e para eu entender que essa situação não definiria o meu futuro, no sentido de que em nenhum momento um filho seria um empecilho para eu poder alcançar objetivos profissionais, objetivos de escola, por exemplo. Minha mãe deixou isso bem claro. Ela falou: você não precisa desistir do colégio. Ela me fortaleceu nisso. Aham. Agora que você precisa estudar mais, você não precisa desistir do sonho de trabalhar, de ser alguém. O seu filho tem que ser uma válvula que vai te impulsionar, né? Um Uma válvula propulsor, né? propulsora ali para poder te alavancar nas suas responsabilidades. E eu tomei Poxa, que isso como, bacana. sim, foi diferencial. Eu tomei isso como realmente uma verdade para minha vida. E eu falei: olha, não tem festa, não tem boate, não tem bagunça, não tem jogar tudo pro alto. Agora eu quero ter mais responsabilidade porque uma vida depende de mim. E a partir daí que surgiu a Paula sonhadora, idealizadora e realizadora. Você encarou tudo de uma forma diferente Sim. do que a maioria, em sua grande maioria, faz, né? Sim. Quando você fala sobre você não tinha festa, não tinha balada, não tinha... Era você por uma vida. Sim. E aí a gente volta na sua infância que você também queria ser uma criança, mas você precisava ter a responsabilidade da sua irmã. Isso nunca foi um peso, assim, você olhando hoje, você se arrepende de alguma coisa, tem algo que você fala assim, poxa, eu queria ter aproveitado mais isso, eu queria ter feito mais isso. Eu não vou aqui romantizar uma gravidez na adolescência. Perfeito. Porque foi, sim, uma situação de imprudência, mas eu também não vou trazer isso como um castigo para minha vida. Então, pegar o limão e fazer do limão a limonada, sim. porque meu filho nunca foi um peso para mim. Então, pensando nisso, o que eu falo para quem é jovem, para quem tem um namorado, para quem ainda não terminou os estudos, se eu não tivesse engravidado ali, talvez a minha vida poderia ter sido diferente. Sim. Mas comigo o que aconteceu foi algo necessário para mim amadurecer e entender que a vida não é deixar a vida me levar. Sim. Eu preciso ter um rumo, eu preciso ter um caminho. E eu olho para o meu filho e eu já falei isso para ele, que ele foi o divisor de águas para que eu pudesse entender o meu propósito de vida, sabe? Então, sim, houve momentos em que eu via outras colegas vivendo, viajando, fazendo intercâmbio, indo em excursões do colégio, e eu não poderia ir porque até esse recurso iria fazer falta, né? Uhum. Mas em contrapartida, eu entendo que é tudo um processo e mais à frente eu pude viver esse tipo de experiência com consciência, é claro, mas não me impediu de viajar, de trabalhar, de viver. De ter sua vida. Não impediu, não. Maravilha. Ser mãe te tornou uma mulher guerreira, uma mulher forte. Sim. A mulher que a gente vê hoje, então. Sim, isso me amadureceu muito e é muito devido a isso, né? Sonhar e realizar é muito devido a isso. Paulinha, e como que a gente chega aqui na Paulinha Corretora de Crédito? Então, eu sempre tive o desejo no meu coração de que a minha profissão pudesse auxiliar outras pessoas. Então, eu sempre pensei de que forma que eu pudesse ganhar dinheiro, sustentar a minha família e ser feliz fazendo o que eu faço. A minha trajetória profissional ela começou após a minha gestação, quando meu filho ele já tinha 1 ano de idade. Eu fui trabalhar, terminei os estudos e fui trabalhar. Só um minuto para me entender. Você, no período da gestação, você parou de trabalhar? Eu não trabalhava, porque eu Aliás, só estudava. perdão. Isso. Você parou de estudar ou você continuou estudando? Continuei estudando. Ah, tá. Ele nasceu em dezembro, então encerrou o ano letivo. Que dia? Dia 1º de dezembro. Eu sou do dia 27.
Aham. E ele nasceu em dezembro, então eu consegui encerrar o ano letivo e já no ano seguinte eu consegui retomar os estudos para poder estudar e trabalhar. Acaba que foi meio que no período de férias também, né? Também pegou esse período de Bacana. férias e aí quando já retornou às aulas eu já retornei também e aí conciliei o estudo com o trabalho. Tive rede de apoio da minha mãe, da minha sogra. Esse é um Isso foi diferencial, né? fundamental, da minha irmã. E aí veio a parte de retribuir. O eu cuidar dela, ela retribuiu, apesar dela também ser criança, ela Sim. retribuiu isso cuidando do meu filho para mim também. Olha só que bacana. É a gente colhe realmente aquilo que a gente planta, né? Exato, exato. Quais são os maiores desafios assim que você enfrentou na sua vida e que hoje você consegue olhar para eles com muito carinho? Preconceito por ser mãe adolescente. Já passei vários episódios que hoje nós falamos de bullying, né? Mas episódios que configurariam até crime de discriminação por ser mãe adolescente. Eu passei por um episódio de buscar um emprego, uma vaga de emprego, e nessa entrevista o recrutador era homem e ele perguntou sobre quem eu era, se eu tinha filhos, e eu falei que eu tinha. E ele foi categórico, ele falou, como que eu vou contratar uma pessoa da sua idade que tem filhos se você não teve responsabilidade de se cuidar como você vai ter responsabilidade aqui na minha empresa? Ele quis comparar uma situação da vida com a sua capacidade. Me definir, né? Me resumir a isso. Te definir, né? E eu saí de lá frustrada no seguinte de, poxa, eu não sou só isso que ele está vendo, né? E o bom é que você tinha essa consciência, né? Sim. De que você não era só isso. Porque, e eu vejo que isso vem muito da sua base familiar, Sim. né? Porque quando a gente não tem isso muito claro, quando a gente não tem essa definição de forma explícita, vamos falar assim, qualquer coisa abala, Sim. né? Então, assim, se você não tivesse essa base familiar, eu acredito que isso poderia ter te travado, né? Com toda certeza, isso seria algo que me paralisaria e eu desistiria, né? Me frustraria e ficaria trancada dentro de um quarto, envergonhada pela minha situação. Você me fez lembrar, Paulinha, de uma situação semelhante que eu passei, e aí é onde a gente fala sobre base. A minha família é extremamente humilde também, o meu pai, a minha mãe, eles tiveram que trabalhar muito cedo, não tiveram oportunidade de concluir seus estudos. Inclusive, tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe, a garra que a minha mãe tem, que o meu pai, inclusive, a gente hoje fala, pai, já tá bom, não precisa trabalhar mais, mas ele tá lá, tá trabalhando. Então, assim, o trabalho, eles desenvolveram uma visão de trabalho muito importante para mim, e eu já falei isso em outras oportunidades, tenho muito orgulho deles, sei que eles me entregaram o que eles tinham ali, mas a gente não teve o diálogo, né? Como você e os seus pais tiveram isso muito próximo. E por que eu te falo que isso tem uma diferença, trazendo a minha história, comparando, né, as Sim. nossas histórias? Eu sempre tive vontade de fazer publicidade e propaganda. Só que na época, os meus pais não tiveram esse discernimento de me mandar para uma outra cidade para estudar, mas porque eles tinham medo, né? Medo do que ia acontecer lá fora. Eu já tinha passado por alguns episódios um pouco conturbados na minha infância, até já cheguei a contar em um podcast tudo que aconteceu ali para chegar até aqui. Então eles tinham muito receio de que eu saísse. E eu lembro que na época da escola, eu falei para uma determinada pessoa que tinha vamos colocar assim, um cargo maior ali dentro. E eu falei sobre a vontade de estudar, né? Publicidade e propaganda. E ele falou para mim assim, faz esse anúncio aqui, desse copo. E eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma base. Eu queria estudar, né? E aí aquilo me travou. Ele falou assim, não, você não... Isso daí não é para você. Você não serve para isso.
E aquilo entrou em mim. Diferente de você, diferente da situação que você tinha vivido ali, você conseguiu entender que aquilo não te definiria. Só que eu vim de uma situação diferente por outros motivos que me aconteceram. Não tive uma gravidez na adolescência, mas eu passei por momentos de abuso na minha infância. E isso me moldou. Sim. Isso me moldou de modo que eu trouxe isso como verdade para mim. É óbvio que hoje foi uma desconstrução, eu consegui tirar essa ideia, só que naquele momento aquilo me definiu. Hoje não me define mais, mas naquele momento aquilo me definiu. Então a gente vê a importância do diálogo nesse momento, né? Porque você teve todo um acolhimento. Não que eu não tive a minha família ali, só que a gente teve vários pontos de intersecção, vamos colocar assim. Sim. E isso trouxe uma certa ruptura. Sim, isso é muito delicado, porque os fatos que nos acontecem, seja ali na nossa infância, adolescência, eles marcam para a vida, e é bem no momento que você está moldando a sua identidade, né? Sim. Isso pode te levar a altos lugares ou te paralisar. E aí, depois dessa entrevista, o que você decidiu fazer? Eu sempre fui uma inconformada, uma indignada com certas situações. E eu saí dessa entrevista com uma revolta, mas uma revolta boa, no sentido de, então você está falando para mim que eu sou isso que você idealizou e definiu de mim, pois eu vou te provar que aonde eu estou eu posso contribuir. E a partir disso eu fui procurar outras oportunidades de emprego, né? Não paralisei. Seus pais te incentivaram o tempo todo? Na verdade, o que me motivava mesmo era o meu filho. Porque eu quis dar um futuro para ele, então eu olhava para ele e falava, poxa vida, eu quero te dar um futuro, criança. Eu quero ser a melhor mãe que eu posso ser para você. E eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma renda para te dar as coisas que você precisa para crescer bem, né? E eu usei essa situação para me causar uma indignação, e essa indignação, de certa forma, romper com essa questão, porque a identidade, eu entendo que a forma com que você se vê, a identidade que você se vê, essa sim é o que vai te moldar, não o que as pessoas veem sobre você. É claro que eu ouço opiniões, eu ouço o que as pessoas falam de mim também, até para eu entender onde eu estou acertando, onde eu estou errando, o que eu posso melhorar como ser humano. Sim. Mas eu tenho uma consciência interna que me diz, não, você é realmente isso, não, você precisa melhorar isso, não, isso que a pessoa está falando de você não é o que te define. Sim. Então eu consigo, dentro de mim, trabalhar isso. Você discerne, né? Para discernir o que realmente é a Paula e o que realmente é o que o outro coloca sobre mim, o que é do outro e não uma carga minha. E isso eu trabalho desde criança, desde adolescência, é algo meu. Meus pais contribuíram com isso também, mas é um autodesenvolvimento que eu busco, né? Você fez terapia, Paulinha? Fiz por muitos anos, não na infância, não na adolescência, mas a partir do momento que eu consegui uma carreira profissional, que eu tive acesso a isso, eu sempre peguei isso como algo corriqueiro na minha vida, então estou sempre buscando esse autoconhecimento, terapia e outras ferramentas também que possa contribuir com o meu desenvolvimento, né? E aí, após essa oportunidade negada, essa porta fechada na minha vida, eu fui caixa de supermercado, fui trabalhar como caixa de supermercado, e ali eu já vi na minha infância que eu não gostava só de brincar de casinha, para ser mãe, para cuidar da casa. Você queria algo mais, você não estava se limitando aos estereótipos. Não. E eu lembro que na infância eu brincava com papéis,
Eu tinha o meu escritório, eu montava o meu escritório ali na infância, e eu falava, nossa, eu gosto de brincar com papéis, vou fingir que isso aqui é dinheiro. E aí, quando eu fui trabalhar como caixa de supermercado, falei, uau, era disso que eu brincava? Era de pegar dinheiro. Eu já tava treinando ali. Treinando ali, não sabia. Foi bem bacana essa experiência também como caixa de supermercado. E eu lembro que quando eu passava, alguns clientes que tinham aqueles cartões de alimentação e no final sempre aparecia o saldo disponível no cartão. Aham. E aí eram empresas, por exemplo, como bancos, Correios, Sim. Seneago, e aí eu olhava no final, tava lá saldo de R$ 1.500, saldo de R$ 2.000, e eu falava, poxa, meu salário é R$ 300? Nossa O que Senhora. esse povo faz? O que essa galera faz? Que só o cartão alimentação deles é isso, né? E aí, sempre que passavam gerentes de bancos com cartão alimentação, eu ficava olhando e eu falei, quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou perguntar para esse gerente como que faz para trabalhar nessa empresa. E passou uma pessoa muito querida, e aí eu olhei o saldo e falei, como que eu faço para ter um cartão desse? A pessoa ainda riu, né? Falou, não, eu trabalho em banco, trabalho no banco X e eu sou gerente lá. Tá, e o que eu preciso fazer para entrar num banco também? E ela me passou as orientações do que eu precisava. Era uma mulher. Era uma mulher, precisava estudar, porque até então eu fazia o ensino médio e aí estava finalizando o ensino médio para escolher uma faculdade. Ela me falou qual curso de faculdade que seria ideal para trabalhar em banco e que tipo de experiência eu deveria ter, certificações, digitação, informática básica, esses tipos de curso. E eu corri atrás. E no mês seguinte eu me matriculei na faculdade de Ciências Contábeis e já fui fazer os cursos que essa pessoa havia me falado. Passado um tempo, essa pessoa voltou para fazer as suas compras e eu olhei para ela e falei, precisa disso? Então pronto, eu já tenho. Se era isso que faltava, tá aqui, ó. Aqui, ó. E agora? Eu preciso da oportunidade. E ela falou, você fez? Eu falei, fiz, você não falou? E é esse o desejo. E ela, então eu vou te colocar numa entrevista, vai surgir uma vaga no banco, não é diretamente com o banco, eram empresas terceirizadas. Sim. E eu vou te dar a oportunidade de você fazer a entrevista, não sou eu que contrato. Mas ela já te abriu uma porta. E aí se abriu a porta, eu acredito que por essa minha iniciativa ousada de realmente chegar nela e tomar essa atitude, né? Participei dessa entrevista, passei e foi aí que eu iniciei no mercado financeiro. Olha só que legal, você viu uma oportunidade, você agarrou aquela oportunidade e teve a proatividade, né, de fazer o que era proposto ali. Sim. Nisso ela viu o seu valor, né? Sim, e apesar dela não me conhecer, não era de vínculo de amizade nem familiar, ela me abriu essa porta e me deu essa oportunidade. E aí eu fui trabalhar como terceirizada, vendendo cartões de crédito dentro de uma agência bancária aqui de Itumbiara, e foi o pontapé inicial ali para minha carreira profissional. Caramba, Paulinha, que legal. Aí, nem tudo são flores, né? Óbvio. O preconceito surgiu novamente, o gerente da agência era um homem, e aí meu contrato, ele tinha um tempo determinado para encerrar. Sim. Quando estava para encerrar, eu sentei com esse gerente e falei, olha, sou terceirizada, eu tenho o desejo de ser realmente efetivo um funcionário do banco, o que eu preciso para poder entrar, então, e realmente ser um funcionário. Continuar, né? Me deu um feedback, você gosta do meu trabalho, e ele gostou e falou que gostou. Com quantos anos você tinha? Olha, foi em 2011, eu deveria ter por volta de uns 20 anos, por aí, eu deveria ter essa jovem, determinada idade. E aí ele falou assim, Paula, você é um excelente profissional, gosto do seu trabalho, você entregou os resultados que eu precisava, o contrato está encerrando, não vai ter empresa terceirizada dentro da agência mais. Porém, tem um detalhe, o banco não contrata pessoas que têm filho. Ele foi categórico comigo, mais uma vez. Então, infelizmente, eu não vou poder seguir com essa contratação, seu contrato realmente vai encerrar e é isso.
E eu falei, mas não é possível, gente. Eu tô assim, em choque, né? Não contrato pessoas com filhos. Não contrato pessoas com filhos. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, mas tem outras funcionárias aqui que têm filhos também. Exato. E eu falei, não, isso não pode ser real. Tá bom, não quer me abrir a porta, eu vou bater em outras portas. Você não se lamentou? Não. Só? Não, vida que segue. Vamos embora certo. então. Já que eu não posso aqui, eu vou buscar em outro lugar. Enviei currículo naquele mesmo mês para um outro banco e esse banco já me convidou também para ir trabalhar com eles numa outra empresa. Essa empresa fazia atendimentos no caixa eletrônico com os idosos ali, orientando e tudo mais, e o contrato era de 3 meses apenas. Eu tinha 90 dias para iniciar do zero e mostrar o meu valor em outro lugar e com isso pensar nessa oportunidade. Eu tinha um sonho, uma meta e eu tinha um prazo, que era os 90 dias. Maravilha. E nesse período, o que era o meu trabalho ali nessa outra instituição financeira? Isso, eu ia te perguntar. Encerrei o meu contrato nessa primeira empresa e já fui... Que te deu um know-how, Sim, né? que me deu ali uma base, né? Ganhou experiência. Experiência, e eu fui para essa outra empresa para iniciar como orientador de autoatendimento ali, num contrato de 90 dias. Iniciei, eu lembro que nessa época nós deveríamos se vestir bem elegantes, de blazer. Sim. Eu não tinha ainda renda para poder me vestir à altura, mas eu fiz o meu máximo ali. Na época eu não tinha nenhum meio de transporte, eu ia a pé para o trabalho, chegava suada, transpirando ali, mas eu ia. E aí eu coloquei na minha cabeça que ali seria a oportunidade de eu conquistar isso na minha carreira profissional. E na época, quem era do autoatendimento não precisava vender. Mas os clientes que eu atendia, eu já procurava entender os produtos que se comercializavam no banco. E quando eu atendia um cliente que eu via que era o perfil para aquele produto, eu já direcionava para o gerente. Então, o gerente conseguia entregar o resultado dele através de mim. Você era um filtro. Um filtro. Perfeito. Isso mesmo. E com isso... Eu cheguei, passado ali um mês e pouco de trabalho, eu cheguei no gerente e falei, olha, eu tenho desejo de ser funcionária, eu tô trazendo para vocês os negócios e lembrem-se de mim quando surgir uma oportunidade. Que bacana, né? Paula. E vendo minha dedicação, e aí a gente se encontra com pessoas na vida que podem nos paralisar. Sim. E nos fechar as portas. E tem pessoas que olham para nós e são enviados de Deus para nos abrir as portas. É verdade. E um desses gerentes, vendo o meu esforço, ele falou, Paula, precisa de uma certificação bancária para entrar. Na época era um valor muito alto e tinha que estudar um conteúdo muito extenso do mercado financeiro. E eu não tinha dinheiro para comprar o curso, para comprar as apostilas, e não tinha o dinheiro para pagar a prova. E a prova, se você reprovasse, você... não teria outra oportunidade se você não pagasse novamente. Tipo um reteste mesmo. Um reteste, mas tinha que pagar. E aí ele falou assim, Paula, eu pago para você a prova, o material você dá seus pulos, né? E vai estudar e faz. E aí eu conversando com os colegas do banco, eles me liberaram vídeos, me liberaram apostilas que eles estudaram. E no dia da prova eu fiz a prova e foi uma expectativa muito grande porque eu tinha que acertar 70% da prova e na época fazia a prova presencial, né? E monitorada. E uma semana depois que saiu o resultado. Então pensa a expectativa. Nossa, ali, a ansiedade foi lá em nos cima, 7 né? dias, isso. E quando saiu o resultado, era por ligação. Que eu saberia se eu estava aprovado ou não. Não tinha esse negócio de não, já postou, já tá online? Nessa época, para você ver, não tinha nem WhatsApp ainda. Não existia WhatsApp ainda. Era tudo por ligação. E foi uma era a época do Orkut ainda, não era? Orkut, MSN. Eu sou de 1900 e bolinha aí, né, gente? E aí, o que acontece? Foi uma expectativa na agência, na frente dos gerentes ali, inclusive desse que me patrocinou. Eu liguei e tive o resultado que eu passei nessa prova e foi uma festa, todo mundo comemorou comigo e foi muito bacana. Tá, passei, já tinha certificação, já estava com a experiência. E a vaga? Nossa, mas que bacana. E a vaga? Tudo bem, a vaga a gente vai falar sobre ela, mas só o esforço que você teve de estudar ali com o que os seus amigos te proporcionou,
de validar a confiança que o gerente, né? Sim, gerente. Te deu na época, você ficou extremamente Porque eu realizada, saí né? de um cenário onde a pessoa jogou um balde de água fria nos meus sonhos Sim, exato. e vim para um cenário onde as pessoas ali viram o meu esforço. Mais uma vez, você não deixou aquilo te definir, você usou como... Desistir não é uma opção. Desistir exato. não é uma opção, ainda mais de onde eu vim. Não poderia desistir. E pelo propósito maior, que é dar um futuro pro meu seu filho, né? E pra minha família. E aí... E a vaga? A vaga, vamos lá. Tinha um outro colega que ele estava iminente de ser promovido. Então pensa o quanto eu não torci para que ele fosse promovido, para que a vaga dele desocupasse. Você estava torcendo mesmo por ele. Meu Deus, vai, que eu te abençoo, meu amigo. Vá, siga o seu sucesso. Seja iluminado. Seja iluminado. E eu orei muito para que ele fosse promovido e ele realmente foi. E o meu contrato ele finalizou numa semana. Nessa semana ele foi promovido. Na semana seguinte surgiu a vaga. Já era para ser sua, né? Já era para ser, Deus já tinha preparado. Já era para ser. E aí não precisou eu passar por um processo de seleção, porque eles já conheciam o meu trabalho. E aí eu fui efetivamente pro banco como caixa. Entrei como caixa mais uma vez. Que legal. E aí, nesse banco, eu desenvolvi toda a minha carreira profissional, degrau por degrau. E foi muito bacana, porque portas se abriram e eu pude viajar, fazer treinamentos em paralelo com a minha faculdade. Fiz cursos de liderança, cursos que me aperfeiçoaram como profissional de vendas. Olha só. E do mercado financeiro. E nisso, dando o melhor que você podia ali pro seu filho, né? Com certeza. Aí já veio aquele ticket de alimentação. Sim. Como é que foi receber a primeira vez? Nossa, era como se eu tivesse ganhado na loteria. Porque um salário que era muito maior do que eu havia ganhado nas profissões anteriores, aquele cartão alimentação ali que eu pude comprar tudo que meu filho quisesse e mais um pouco, plano de saúde, plano odontológico e um plano de carreira. Nossa, que me permitiu construir isso. Então, foi uma experiência que, nossa... Foi única, né, Paulinha? Foi única. E aí veio disso, crescer como profissional dentro do banco. Eu fiquei nesse banco por 7 anos. Eu mudei de agência, trabalhei em outras cidades, fui promovida, fui transferida para Uberlândia, que foi o meu último período no banco, nesse banco em específico. Você mudou para Uberlândia. E aí eu pude expandir a minha visão profissional, porque nós estamos numa cidade de interior. Sim, exato. É uma cidade menor e é uma cidade que tem oportunidades, mas que nos limita até certo ponto. Tem uma limitação, né, profissional. Tem uma limitação profissional ali. E aí eu senti essa necessidade de expandir. Mas você foi para lá, você foi só você com seu filho? Ou sua mãe foi também? Quando eu estava nesse início do banco, eu já estava casada com o pai do meu filho. Nós decidimos nos unir, né, e caminhar juntos. Que bacana. Então, nós casamos, fomos morar junto, não casamos no papel, mas sim. Nos unimos, né? E aí já tinha ele na minha vida, mas também toda a rede de apoio ela permaneceu. Que bom. A minha mãe, minha irmã, minha sogra sempre me apoiaram. Ele não te abandonou, então? No início nós não ficamos juntos, mas após uns 2 anos ali, que o nosso filho já tinha 2 anos, a gente falou, olha, a gente se ama, o nosso filho a gente já tem, então vamos construir a nossa vida, vamos ficar juntos e construir isso. E aí a gente topou iniciar esse projeto familiar juntos, né? Então ele já estava na minha vida, a minha mãe, minha sogra e minha irmã cuidavam do meu filho aqui para eu poder ir trabalhar. Então, eu trabalhava lá em Uberlândia durante a semana e final de semana eu vinha. Então isso me trouxe amadurecimento profissional, me trouxe amadurecimento pessoal no sentido de pegar um carro na BR, de morar sozinha, de ter a minha rotina sozinha, de ter responsabilidade de voltar para casa, né, de administrar a minha vida pessoal de forma independente e também familiar ao mesmo tempo. Exato. E a minha parte profissional também, que era crescer na carreira. Chegou um momento que aquilo que eu havia planejado, infelizmente, não se cumpriu, que era levar a minha família para Uberlândia. E aí eu voltei
retornei para Itumbiara com uma outra oportunidade profissional dentro de um outro banco aqui. Foi onde eu permaneci ali também. Pedi demissão desse banco onde eu estava e vim para Itumbiara com essa outra oportunidade de trabalhar. Fica mais próximo, mais né? próximo e trabalhar com clientes de alta renda, que é um outro perfil de cliente, são outras necessidades, é algo mais consultivo ali, que também me trouxe conhecimento profissional. E aí eu retornei para Itumbiara em 2019 para 2020, que foi bem época de pandemia, que ninguém esperava, né? Então eu vim em Pegou setembro, todo mundo de surpresa. vim em setembro de 2019, quando foi finalzinho de 2019 e início de 2020, pandemia. A pandemia estourou. É isso aí. E nesse ano de 2020, eu já me descobri mãe. Então pensa, 2007, que foi quando eu tive o meu primeiro filho, para 2020. Um salto, né? Teve um intervalo aí nesse tempo, mas esse intervalo foi para esse amadurecimento. Isso que eu ia falar, te preparou, né? Me preparou. Você realmente passou pelo processo. A primeira gestação foi uma gestação, digamos que no susto, então você teve que ser você teve que ter uma maturidade que você nem achou que você teria. Exato. E aí agora, quando você chega em 2024, você já está mais madura, né? Mais pronta para... Na verdade foi em 2019 para 2020 que eu retornei. Isso. E 2020, no início ali de 2020, bem no boom da pandemia, eu me descobri grávida de uma menina, né? E aí foi um período muito conturbado, porque se vê no meio de uma pandemia, sem saber o que seria o reflexo daquilo ali. O medo foi geral, né? Medo geral e uma gravidez sem poder sair de casa, todos de máscara. Risco também, né? Risco. E eu tive uma gravidez de risco, uma gravidez que no início teve iminência de aborto, tive sangramento, realmente comecei a perder a gestação, mas passou de um período, essa gestação ela deu continuidade e eu trabalhei em home office e tive que ficar ali de repouso um período para não acontecer nada de ruim. Só que a vida ela traz algumas surpresas que não são tão agradáveis. Na semana, em outubro, que era a data para minha filha nascer, né, de setembro para outubro, nós tivemos a última consulta de pré-natal, e nessa consulta de pré-natal era uma consulta de rotina, era a última semana da gestação que ia definir se íamos para cesárea, se íamos aguardar o parto qual era normal, o formato do qual parto. Seria o formato ali. Conversei bastante com a médica nessa última consulta e no momento de fazer a avaliação, de deitar lá na maca, ouvir o coraçãozinho dela, veio aquela triste notícia. Ela não tinha batimentos cardíacos. Então, naquele momento ali, meu chão se abriu. Abriu de uma forma que é uma dor, um sentimento que eu não desejo nem para ninguém passar por esse tipo de situação. Não sou mãe, mas eu imagino. Não, é uma situação terrível e na pandemia você passar por uma situação dessas e foi algo bem grandioso na minha vida, porque aí eu me vi num outro cenário. Eu já passei pela gravidez na adolescência e aí agora era uma outra situação, o luto gestacional. Sim. Quando você tem um filho e esse filho nasce e chora e respira e ele é um recém-nascido e ele vem a falecer, esse filho ele tem um nome. Esse filho tem uma certidão, existe um registro de que ele nasceu. Uma expectativa, né? Agora, quando você perde um filho ainda no ventre, a sociedade também não está preparada para isso. Não está preparada para lidar com esse tipo de situação. Então, foram muitos julgamentos, ouvi as coisas mais absurdas, porque eu decidi expor tudo isso que eu estava sentindo. Perfeito. E já existia rede social. Já era uma outra era, né? Era um outro momento, já existia Instagram, rede social, e eu compartilhei isso abertamente ali nas minhas redes sociais. Porque para alguns era algo mórbido. Para mim, era algo que eu esperei muito viver e que infelizmente tinha sido rompido. Mas aquele período que eu estava vivendo isso, eu queria
aproveitar os últimos instantes que eu tinha com a minha filha, Sim. né? Então, eu optei por não fazer a cesárea no mesmo dia que eu soube dessa notícia. Eu Uhum. ainda fiquei com a minha filha no ventre de um dia para o outro para fazer a Sim. cesárea no dia Você seguinte, estava se me preparando, né? preparando, Porque era uma porque despedida. era digerir que o que eu idealizei não iria acontecer. Exato, porque você, é o que a gente falou, da expectativa. Você fez planos, né? Sim, Imagino que enxoval, sim, tudo pronto. idealizou tudo, né? Tudo pronto, o quartinho pronto, o enxoval pronto, a mala maternidade pronta. E eu fui para casa e para dar essa notícia para a família, Nossa, eu imagino. para dar essa notícia para todos que estavam nessa expectativa. Seu E não esposo era estava só com minha, você? estava comigo. Para ele também foi Um baque, terrível, né? um baque terrível. E quando a gente foi para o hospital e fez ultrassom e não tinha mais vida, não tinha mais batimentos, meu esposo ainda tinha esperança de que se eu fizesse a cesárea, que ela poderia nascer Uhum. com vida. E essa decisão minha de não ir imediatamente para a cesárea e no outro dia também pesou nessa questão do luto. E eu fui para Sim. casa, dar a notícia para minha família do que tinha acontecido, ter esse momento de despedida ali, né, com a minha família também, e pegar a mala maternidade que já estava preparada e escolher a roupa que eu ia enterrar ela. Nossa, Paulinha O do nome céu. dela era Mariana, né, minha filha, e plaquinha da maternidade Eu com o imagino. nome dela. Eu imagino o quanto deve ter sido, assim, extremamente dolorido. Foi doloroso, muito. Porque você estava pronta para ter ela já, né? Sim. E aí veio esse baque, passei no outro dia pela cesárea, ela nasceu. E essa parte do luto que eu queria pegar, queria cheirar, queria ver, Sim. queria ter recordações. E nem muitas vezes 90% das vezes não é respeitado, sabe? Eu ainda tive a profissional que estava comigo, ainda fez meu parto, ela ainda entendeu algumas questões. Perfeito. Então eu tenho foto, eu tenho algumas poucas lembranças ali que eu posso me apegar a isso, mas eu entendo que eu poderia ter vivido isso de uma forma diferente se houvesse uma equipe preparada, um hospital preparado, profissionais preparados para atender uma mulher que passa por esse tipo de atendimento situação. mais humanizado, né? Mais humanizado. E aí eu levantei essa pauta, virei defensora da pauta do parto humanizado, do luto humanizado e também de entender o que acontece, que esses bebês podem falecer dentro da barriga. E foi aí que eu descobri que eu tinha trombofilia, que é uma condição que pode causar... Você não soube disso antes? Antes não. Foi depois da morte dela que eu decidi investigar. E aí vamos retornando à parte profissional, porque eu vivi isso tudo ainda trabalhando, né, no banco. Quando eu retornei de licença maternidade, porque eu tive direito a isso, a viver esse luto, a passar por terapia, Sim, né? até porque foi bem intenso para você, Profundo né? Você demais. estava com ela ali o tempo todo. Profundo demais. E digerir tudo isso que aconteceu, né? E aí teve um dia antes de voltar para o trabalho que eu me vi numa situação de depressão mesmo. Eu sentei na varanda da minha casa e fui ter uma conversa sincera com Deus. E eu falei para ele: Senhor, eu entendo que é o Senhor quem dá a vida e o Senhor quem tira. E o que passou comigo, eu não vou ficar buscando o porquê que passou comigo. Mas se tudo que aconteceu, você está no controle, Senhor, então da mesma forma que eu estou me sentindo triste, eu quero que o Senhor tire essa tristeza do meu coração, porque eu preciso continuar pela minha família, pelo filho que ficou, pela vida que eu ainda tenho. Até nesse momento você estava sendo forte. Foi necessário ali, né? Isso, e essa força não é algo que vem de mim, é algo que vem do sobrenatural mesmo, que é o que eu creio, sim, né? Que é nessa força maior que é Deus. E nesse momento eu senti no meu coração aquela paz muito grande, e segue a sua história, e segue a sua vida. E eu não tive que fazer nenhum tratamento de depressão, não tive que tomar nenhum remédio, porque eu me apeguei realmente a isso. E fui trabalhar. E fui fazer o que eu amo, e fui fazer o que eu gosto, que é trabalhar. Voltei de licença maternidade,
as pessoas não sabiam como lidar comigo, o que poderia Sim, falar, é o uma que não situação poderia. inusitada, né, para Sim. muitas pessoas. Se sentem constrangidos e o fato de as pessoas evitarem tocar no assunto me magoava mais, porque é minha filha, ela nasceu, ela existiu. Você sentiu ela Sim, estava em você, né? Ela está em sim, você até hoje, né? sim, ela existiu. E aí no meio profissional também era algo que as pessoas não conseguiam lidar, no meio familiar também não conseguiam lidar. E aí chegou o momento que mudou o gestor dessa agência e ele já deixou a missão para outra gestora que entrou já me demitir, porque eu entendo que para eles precisavam de um resultado e eles entenderam que naquele momento talvez eu não seria a pessoa Sim, que entregaria o resultado que eles precisavam, né? pelo todo, Pelo né? contexto da situação. E eu entendi que a minha missão ali também tinha encerrado, né? E foi aí que eu encerrei a minha trajetória profissional nessa outra agência bancária. E a gerente, quando ela veio me dar essa notícia que eu havia sido desligada, ela falou assim: olha, Paula, não tenho o que fazer. Já deixaram essa missão para mim, eu só tô te passando. Só tô cumprindo. Só tô cumprindo. E aí eu entendi e após isso eu me permiti viver um período na minha vida sem focar na carreira profissional, sem focar nessa parte profissional. Você foi cuidar de você. Fui cuidar de mim, fui ficar mais próxima da minha família, fui dar uma pausa necessária, porque desde que eu tive meu primeiro filho e ingressei na carreira profissional, isso se tornou muito frequente, era algo que eu foquei muito. Então eu quis mudar um pouco o foco da minha vida para poder respirar, né? Maravilha. Mas a Paula não sossega. Tive uma oportunidade após isso, essa pausa de trabalho em Goiânia, numa cooperativa de crédito. E vai mais uma vez eu sair de casa e trabalhar fora, né? E tive uma experiência curta nessa cooperativa de crédito. Foquei na saúde, eu estava obesa na época, devido a toda a circunstância, eu descontei muito na comida. Sim, não estava bem com a minha identidade visual. Você não estava se sentindo à vontade. Não estava me sentindo muito insegura como profissional, não sentia que eu passava autoridade naquilo que eu estava falando por me olhar pela minha aparência, né? E aí eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. E eu optei, sou bariátrica, fiz a cirurgia bariátrica. Tem muitas coisas da Paula que eu tô Minha vida é uma hoje. aventura. Fiz a cirurgia bariátrica em Goiânia. Então, eu optei por fazer a cirurgia, saí dessa empresa, fiz a cirurgia bariátrica e com 30 dias de cirurgia eu descobri que eu estava grávida. Olha que bacana. É isso, grávida da minha bebê arco-íris, já tinha o diagnóstico de trombofilia, então eu já sabia que seria como uma gravidez, tratar e tal. O tratamento, uma gravidez de risco, tive que usar aquelas picadinhas do amor, que é a injeção de anticoagulante, usava 2 injeções por dia e outros medicamentos ali, e também cuidando do processo de emagrecimento dentro de uma gestação. Olha só. Bariátrica, né? Então, tudo ali envolvia risco. Sim, foi bem delicado. Foi delicado, mas ao mesmo tempo foi leve. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, já sabia dos riscos, já fiz um acompanhamento mais próximo. E hoje eu tenho a Marília, que é a minha filha, e ela tem 2 anos e 4 meses. E olha só que surpreendente na parte profissional. Quando eu estava grávida, eu voltei para Itumbiara, já com a cirurgia bariátrica, já grávida. E aí eu falei, como que eu vou ficar desempregada, tendo uma gravidez que exige despesas ali, né? E sem dinheiro para suprir esse tratamento. E tem uma amiga que ela participa do nosso grupo de estudo bíblico, de oração ali, e ela estava contratando para a empresa dela uma corretora de seguros, né? E eu cheguei nela e falei, olha, o meu currículo é esse. Nessa área eu tenho experiência. Eu domino, vejo o que pode agregar na sua empresa e eu estou aberta. Eu sei que eu estou grávida, que você não precisa me contratar de carteira assinada se você não quiser, mas eu preciso ter uma renda, eu preciso ter um dinheiro. E você também sempre foi ativa, né? Sempre tive essa proatividade e buscando contribuir com as empresas onde eu estou. Não é só um emprego que vai me trazer uma renda, é fazer a diferença,
onde eu estou, sempre sendo reconhecida pelas entregas, pelos números, então eu sempre fiz questão disso, de fazer diferença onde mesmo. eu Vestir a estava, camisa, vestir né? a camisa da empresa, me sentir como dono da empresa, o que ele gostaria que fosse feito. E aí ela pensou, orou e falou, eu vou te dar essa oportunidade. Olha que bacana. E entrei na empresa ganhando um salário mínimo e com 15 dias eu já tive aumento salarial, com 30 dias eu já tive aumento salarial e de uma atendente ali, um suporte, eu já estava como uma gerente comercial ali dentro dessa corretora de seguros. E passei a minha gravidez toda ali, foi muito bacana, foi muito bem acolhida ali naquele ambiente, naquele espaço, e me trouxe uma outra experiência, que é trabalhar com os seguros, a proteção de patrimônio, com a proteção Que é o que você trabalha hoje? Também. Mil e uma funções. Com a proteção de patrimônio e poder ter uma visão diferente do que é blindar uma vida financeira de um cliente através de outros produtos que se pode trabalhar, né? Então foi bem bacana e tive a minha filha, retornei da licença maternidade. Quando eu tive a minha filha com 20 dias, eu passei por uma experiência de quase morte, porque eu tive um problema sério de vesícula. Sério? Sério, seríssimo, a ponto de ficar com risco de morte, de ir para Goiânia e ser desenganada pelos médicos. Minha filha recém-nascida aqui, com bronquiolite no hospital. Meu Deus. E eu em Goiânia com esse problema. Isso foi devido ao seu histórico também médico? ao emagrecimento rápido, entendi. né? E a gravidez também é uma predisposição para se criar cálculos biliares. E após a gravidez isso se intensificou. E com 20 dias eu tive esse problema sério na vesícula e fiquei em UTI, passei por risco de morte. E na verdade foram 4 cirurgias em 40 dias. Cesárea, cirurgia de vesícula e posteriormente a isso também cirurgia de apêndice. Então, minha vida é uma loucura. Vocês já entenderam é isso? Aí que eu conto assim nessa tranquilidade. Não, depois que passa, a gente relaxa, até sorrir disso tudo, mas eu estar aqui hoje é um milagre. E eu faço da minha vida um milagre. E eu faço desse milagre algo do meu propósito, algo que eu possa usar dessa oportunidade que Deus me deu de estar aqui, a oportunidade de abençoar outras vidas também. E aí, passado isso tudo, eu virei para essa minha patroa e falei, olha, eu não quero ficar em casa pensando que eu podia ter morrido ou não morrido, não quero, vou trabalhar. Você já quis voltar? Quis voltar, vou trabalhar e já organizei as coisas para minha filha também ficar amparada, ter essa rede de apoio também para cuidar dela para mim. Voltei a trabalhar e essa minha patroa, essa minha gestora, ela fez um curso de desenvolvimento chamado Método CIS. Não sei se você conhece, do Paulo Vieira, famosíssimo. E ela quis proporcionar essa experiência para os funcionários da empresa dela também. E ela me presenteou com esse curso, né? E foi nesse curso que veio a virada de chave profissional para sair de CLT e virar empreendedora. Ah, que bacana. Então, foi bem bacana porque... Foi aí que você começou a empreender? Falei, então é isso, é dessa forma que eu posso ganhar mais dinheiro, é dessa forma que eu posso reunir todo esse conhecimento, essa bagagem profissional que eu tive durante esses anos de mercado financeiro e trazer isso para o meu propósito de vida. E ali mesmo nesse curso, eu estava passando por 4 dias de imersão, ouvi aquela voz divina no meu ouvido falando, abre um CNPJ. Não sabia para quê, não sabia para quando, você só sabia que tinha que ser o CNPJ. Dá o passo, só isso. E eu abri um MEI, e aí quando eu retornei desse curso, surgiu uma oportunidade de trabalhar com produtos financeiros, que inclui crédito, financiamento, consórcio, seguros, toda essa parte. E aí eu decidi agarrar essa oportunidade, cheguei na minha patroa e falei, olha... Muito bom estar aqui com você, te agradeço imensamente o que você me proporcionou, essa virada de chave. E
abrir o meu CNPJ e vou trabalhar para mim mesma. Foi um baque, foi um susto, porque ela não esperava, nem eu esperava que eu iria tomar esse passo, mas eu quis dar esse passo sem saber ao certo aonde isso me levaria, mas com muita força, determinação e garra mesmo de fazer esse conhecimento se monetizar, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então aí que surgiu a Paula Drielli, Corretora de de crédito, e eu trabalho com, o meu trabalho é proporcionar para as pessoas acessibilidade a crédito para a realização dos seus sonhos, porque tudo hoje envolve dinheiro. Exato. Tudo envolve dinheiro. E de que forma que eu posso fazer isso? Me vinculando aos bancos, financeiras, que podem proporcionar isso para o cliente. Só que de que forma que eu trabalho? Ao invés do meu cliente ir bater na porta do banco, de banco em banco, pedindo um crédito para comprar um carro, pedindo um crédito para comprar o seu imóvel, sem saber o caminho das pedras, eu faço todo esse levantamento, como uma corretora de seguros que cota em todas as seguradoras e verifica qual a melhor condição, eu faço isso para o crédito. Eu coto em todos os bancos a melhor taxa, a melhor condição de prazo, melhor crédito que aprovaria para esse cliente e já chego para o cliente e falo, olha, é isso essa é a melhor opção que libera para você. É essa opção que libera para você. Então, antes disso, eu faço uma consultoria financeira para pessoas físicas e para empresas também. Entendo a realidade e a necessidade desses clientes e já trago a solução financeira que essa pessoa precisa. Organizo a casa, se precisar organizar, a parte de organização financeira, a parte de comprovação de renda, a parte de que as pessoas muitas vezes misturam a pessoa física com a jurídica, ou não tem o controle financeiro necessário, porque não se ensina educação financeira ali no escola, colégio, né? Não se ensina isso, e muitas vezes as pessoas não querem olhar para isso, porque imaginam que é um bicho de sete cabeças. É da Paula que vocês precisam, gente. Exatamente. E eu estou aqui, a minha missão de vida é justamente essa. Trazer essa bagagem que eu aprendi para trazer soluções para que empresas possam crescer, pessoas possam avançar, construir patrimônio, rentabilizar o dinheiro e fazer do dinheiro o seu aliado e não o seu inimigo. Entendi. Usar ele como uma ferramenta mesmo, sim, né? Sim, uma ferramenta que pode te beneficiar, mas que se não for bem utilizada, é como um remédio. Na dose certa ele cura e na dose errada ele mata. O dinheiro é da mesma forma. Então, você lidar com o dinheiro de forma consciente para que isso venha te beneficiar e não te amaldiçoar. Perfeito. Então, hoje eu trago soluções como corretora de crédito, trabalho com consórcio, inclusive aqui, ó, quero trazer para você um presente, um mimo do consórcio Ademicon, que é o consórcio que nós trabalhamos, que é uma... Vou abrir aqui. Que é uma forma de crédito consciente que você pode planejar aquisição de bens, aquisição de serviços. Esse aqui serve. Tá vendo? Pensei nisso. Esse serve. Que bacana. Tem vários mimos aqui, gente, ó. Vários mimos pra você. Cheiroso, carro, hein? Que isso? Seu escritório. Canetinha. Adoro caneta. Que seja utilizada para você assinar vários contratos. Amém. Abençoados. Não, gostei, Paulinha. Eu adoro é uma caderneta isso aqui, não é? Esse aqui é um calendário. Essa de cá? É um calendário. Ah, calendário, tá. Mas tem aqui o bloquinho. Tem bloquinho também. Eu adoro o bloquinho. Aí. Fiz uma bagunça aqui, mas é porque eu queria ver tudo. Uma baguncinha boa. Então, eu trabalho com financiamento imobiliário, que é o carro-chefe do meu negócio, que ajuda as pessoas a realizarem o sonho da casa própria, dos seus investimentos. Trabalho com o consórcio, que o consórcio é uma modalidade de crédito consciente para que você possa adquirir patrimônio sem pagar juros, sem entrada, de forma consciente, programada, que caiba no seu orçamento. E também a Paula é corretora de imóveis. Então, a Paula é tudo. Eu trago para você a solução que você precisa. Você quer a casa, eu aprovo seu crédito, encontro o seu imóvel dos sonhos para que você possa usufruir disso. E também faço toda a parte de consultoria financeira.
Maravilha, e vem coisa boa aí, né? Tem Paula? coisa boa, maravilhosas por aí. É isso. Paulinha, que história incrível. Eu realmente estou, assim, encantada com a sua história. Que bom. Se eu já te admirava, eu saio daqui te admirando 10 vezes mais. Não tinha noção de tudo isso que você viveu, né, em toda a sua trajetória. Eu espero que a sua história possa inspirar outras mulheres. E para a gente encerrar, finalizar aqui esse episódio, eu queria que você desse um recado para essas mulheres que estão te ouvindo agora, uma frase, uma mensagem para que elas continuem seguindo, para que elas possam se inspirar ainda mais na sua história. Sim, confie na sua identidade, na identidade que você se reconhece. É importante que você, mulher, mãe, empreendedora, esposa, respeite o processo de Maravilha. amadurecimento, o processo de crescimento. No mundo que a gente está, é muito acelerado. Sim. E quando a gente não vê resultados imediatos, às vezes a gente se frustra. A mensagem do clube foi exatamente sobre isso. Exatamente. E o fato de você ainda não estar como aquele influencer topíssimo, como aquele vendedor que está vendendo milhões ou numa empresa que está faturando milhões, não te desmerece. Você está começando, você está no processo. O que você não pode é desistir. Não desista do seu negócio, não desista de você, não desista de procurar ferramentas e caminhos que vão te impulsionar para que você venha a crescer como profissional e como ser humano. E utilize os dons que você tem para que isso possa abençoar outras pessoas também. Porque não é só sobre você, não é só sobre você ganhar dinheiro, não é só sobre você e sua família prosperar, é sobre o meio que você vive também se beneficiar, inspirar em você e que você possa mudar a realidade, não só sua, mas também das gerações que estão por vir através de você e das pessoas que estão ao seu redor. Para quando elas olhem para você, não veja só prosperidade financeira. O dinheiro ele é importante, o dinheiro movimenta, o dinheiro traz benefícios, é uma ferramenta ali que nós temos para poder crescer, mas o dinheiro ele precisa circular. Outras pessoas também precisam ser beneficiadas. Então, quando você entende isso, a sua identidade, a não desistir e que existe um propósito maior dentro da sua vida profissional e da sua vida pessoal, as coisas fluem. Muda, né, Paulinho? Muda, vira a chave e não desista de você. E se hoje você é mãe, você precisou dar uma pausa na sua carreira porque você é mãe, viva a sua maternidade até o momento que você fala, estou preparada para retomar a minha carreira profissional. Se você é profissional e sente a necessidade de dar uma pausa para casar, para mudar de cidade, para fazer um intercâmbio, ou simplesmente largar tudo e falar, recomeçar? Eu vou recomeçar do zero uma outra pessoa e vou refazer a minha identidade, faça isso. Não tenha medo, tenha ousadia e tenha consciência de quem você é e aonde você quer chegar. Dá certo. Dá certo. Paula é prova disso. É isso mesmo. Muito obrigada por você ter topado estar com a gente, contando a sua história, abrindo a sua vida, assim, para inspirar outras mulheres. É uma honra, de verdade, conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória. Continua com essa garra, com essa força. Vamos pegar essa mulherada aí, incentivar elas, né? Trazer elas pro cerne da questão mesmo, que é confiar em si mesmo. Sim, com certeza eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. E para você que faz parte da comunidade, para você que entende essa necessidade de ter consciência financeira, eu quero me colocar à disposição com o meu trabalho, com os meus serviços, para poder contribuir na sua vida e na sua empresa também. Então, se você quiser uma consultoria financeira, estiver precisando ter clareza dos seus negócios, fale comigo, eu tenho a solução para você. Obrigada pela oportunidade, Vanessa. Maravilha, eu que agradeço. Aproveito e agradeço a Casa Luz por estar abrindo esse espaço para que a gente possa ter essa conversa, ter essas histórias contadas. Beijo, até o próximo. Até mais.